Governo de Criciúma cria fundo soberano e garante 20 milhões de reais para a compra de vacina contra a Covid-19. Governador Carlos Moisés libera 100% da capacidade da rede hoteleira catarinense para a temporada de verão. Tribunal Superior Eleitoral avalia eleições 2020 no Brasil. Balanço foi positivo. Secretário de Estado da Educação anuncia volta às aulas presenciais em 2021. Em Criciúma, liberada a partir de sexta lista de espera para a rede municipal de ensino. Em Tubarão, governo estadual libera a primeira parcela para o início da construção da Ponte da Amizade, que ligará o município a Capivari de Baixo. Criciúma renova contrato com a Casan. Taxa do lixo voltará a ser cobrada de forma parcelada na conta de água. E ainda, cada vez mais a tecnologia se torna aliada na luta contra a Covid-19. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Tentando se organizar de forma antecipada, o governo de Criciúma anunciou ontem a criação do Fundo Soberano. Segundo o prefeito Clésio Salvaro, 20 milhões de reais já estão separados para a compra de vacinas que posteriormente serão distribuídas à população. Confira. O governo municipal anunciou ontem o seu plano de vacinação contra a Covid-19 assim que o imunizante ser liberado pela Anvisa. Tentando se programar de forma antecipada, o prefeito Clésio Salvaro confirmou que reservou 20 milhões de reais para as compras das doses que serão distribuídas à população. O Fundo Soberano, como foi batizado, irá investir num primeiro momento 10 milhões de reais. Os outros 10 milhões serão empregados numa segunda etapa. Se o governo federal não disponibilizar, o governo do município de Criciúma vai comprar e vai imunizar a população. Nós temos um recurso, a gente denominou aqui um fundo soberano, nós temos aí 10 milhões guardados, se for preciso, temos mais 10, temos 20 milhões separados para imunizar a população. Nós estamos seguros disso. O que nós não vamos permitir, que não vamos deixar que aconteça, falei muito com a Célia sobre isso, nós não vamos ficar de braços cruzados, acompanhando pela televisão, pela grande imprensa, dois brigando para saber qual a vacina vai ser aplicada. O que interessa para a população é que a população seja imunizada. Numa fala que nitidamente criticou o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que, segundo o prefeito, politizaram a pandemia, Salvaro confirmou que já enviou representantes do município ao Instituto Butantan. O governante criciumense reiterou que não olhará para a marca do laboratório, mas sim para a eficácia da vacina que será aplicada na população. Qual a vacina que vai chegar primeiro? Mas a vacina do Dória, do estado de São Paulo, é do Butantan? Não. Butantan é um grande laboratório, um dos maiores do mundo, que está localizado no estado de São Paulo, que pode fornecer esta vacina para outros estados da federação, para outros países, enfim. E uma equipe de prefeitos e governadores já estiveram visitando, eu não estive lá, mas uma equipe do estado de Santa Catarina esteve lá visitando esse grande laboratório mundial que está desenvolvendo esta vacina, que já está sendo testada, já na fase 3, que tem uma eficácia comprovada. O secretário municipal de saúde confirmou que, além da vacina, o governo de Criciúma está adquirindo câmaras frias, equipamentos necessários para manter as vacinas em uma temperatura de 70 graus negativos. Casagrande também confirmou que o município irá adquirir, via consórcio Sinhanrec, os insumos necessários para o início da campanha. Quanto às câmaras frias, nós vamos precisar, nós já temos esse número, são 40, né? Já estamos encaminhando aí a compra de 40 câmaras para poder ter o armazenamento e todos os locais
unidades de saúde à disposição, e também todos os insumos, ou seja, seringas, agulhas, algodão, tudo isso já tem os quantitativos já encaminhados, inclusive que será pelo consórcio para ser mais barato, que aí compra a nível regional e compra mais barato. Então, toda a logística já está sendo feita. Enquanto a vacina não chega, o secretário de Saúde reforçou o pedido de cuidados à população. Casagrande lembrou dos leitos de UTIs que estão lotados e alertou sobre o risco do sistema de saúde de Criciúma entrar em colapso. O medo é que durante as comemorações de fim de ano, as festas familiares promovam aglomerações, gerando assim um surto ainda maior de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Essa é uma preocupação que tem que ser externada. Eu acho que uma situação que no momento nós estamos vivendo. A própria Unimed hoje suspendeu todos os atendimentos, mesmo particulares e de outros planos, só está atendendo planos da Unimed, então é uma preocupação nesse momento e quem sabe chegue logo a vacina para a gente poder superar isso, né? E até lá nós vamos ter ainda muito que conscientizar a nossa sociedade para que realmente tome os cuidados de não aglomeração, tudo aquilo que todos já conhecem. E aí eu quero aproveitar e encerrar aqui minha participação, a todos o pessoal da imprensa, os profissionais da imprensa, que trabalhem bastante sobre isso, da importância do uso constante da máscara, do álcool em gel, de manter o distanciamento, de que nós não temos a vacina e que ninguém se dá ao direito de sair por aí contaminando as outras pessoas. Isto é um ato criminoso. A gente sabe, estamos muito próximos a 10 dias do Natal. O Natal é uma festa, é um momento de confraternização em família, mas este ano não vai dar para você reunir toda a família. A tradicional festa, 6 de Natal, também não vai dar, bem como a virada de ano. Se não fizermos isso, se nós não tivermos esta consciência, este discernimento, esse cuidado com a sua e a vida do próximo, nós vamos ter o janeiro mais triste da nossa história. Vamos trabalhar para ter um janeiro bom, pedir a Deus que a vacina chegue ali em janeiro e comece a vacinar toda a população brasileira. A rede hoteleira de Santa Catarina está autorizada a funcionar com 100% de sua capacidade durante a temporada de verão. A informação foi confirmada pelo governador Carlos Moisés. Apesar da situação ainda ser considerada gravíssima no estado, o governador Carlos Moisés reforçou que irá autorizar o funcionamento pleno da rede hoteleira em Santa Catarina. Mesmo com as restrições sanitárias e dos cuidados a serem tomados, o governador pretende movimentar a economia catarinense no período de verão, evitando assim demissões e atividades classificadas por Moisés de irregulares. Nosso entendimento é de que tudo deve ser regrado, então regramento para todas as atividades, porque, por exemplo, no dia de hoje nós estamos anunciando aqui que vamos autorizar o percentual de até 100% da ocupação hoteleira, de hotéis, congêneres, pousadas. Por quê? Para evitar-se a clandestinidade. Nós sabemos que essas casas, elas controlam as pessoas que estão utilizando aquele ambiente, utilizam um método de distanciamento, de higiene pessoal, para que todos tenham um convívio responsável e mais seguro com a Covid-19. Então, dessa forma, a gente vai anunciar hoje também a possibilidade de retorno também do ensino presencial em toda a rede, por decreto, em até 50% da ocupação das salas de aula com presencial e em 100% a parte da rede hoteleira e pousadas, enfim, e congêneres. Nós entendemos que é melhor fazermos assim do que o incentivo à clandestinidade, onde não há nenhum controle. Todas as outras atividades de permanência em praças públicas, atividades, aliás, ao ar livre, atividades também em balneários, todas elas serão reguladas, estabelecidas normas e serão permitidas, mas permitidas com norma, porque é melhor termos um grupo de pessoas numa praia que saiba exatamente como deve se portar, como deve ficar, qual o distanciamento que tem que utilizar e frequentar a praia, do que a gente proibir, gerar uma desobediência, um conflito social, uma demanda muito grande pela ação fiscalizatória e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Estado não pode estar presente em todos os lugares, gera clandestinidade, gera atividade irregular.
Passados 30 dias das eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um trabalho de avaliação do pleito. O resultado foi positivo. No dia 15 de novembro, o primeiro turno das eleições, mais de 113 milhões de eleitores foram às urnas em todo o país. Em comparação com as eleições de 2018, em que não havia pandemia, o índice de abstenção teve apenas um leve aumento que não chegou a 3%. O sistema da Justiça Eleitoral suportou tentativas de ataques virtuais, que estão sendo investigados pela Polícia Federal, o que não comprometeu o resultado das eleições, que apenas sofreu um atraso de um pouco mais de 2 horas para ser divulgado. E o aplicativo e-Título, que chegou a apresentar alguma estabilidade, foi baixado 13 milhões de vezes e permitiu que 600 mil eleitores justificassem a ausência no primeiro turno. O segundo turno das eleições municipais, que ocorreu no dia 29 de novembro, em 57 municípios, sendo 18 deles capitais, contou com a participação de mais de 26 milhões de pessoas, totalizando cerca de 70% dos eleitores. O comparecimento às urnas foi considerado positivo pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Realizar eleições em meio a uma pandemia com mais de 70% de comparecimento não deixou de ser um fato que merece ser celebrado. A agilidade do processo eleitoral no segundo turno também foi destacada pelo presidente da Corte. As votações foram encerradas às 5 da tarde e 4 horas e 11 minutos depois, o país já conhecia o restante dos prefeitos que tomarão posse em 1º de janeiro de 2021. Barroso ainda ressaltou a segurança sanitária e os dados dos 2 turnos do pleito e reiterou que as urnas não são passíveis de hackeamento por não serem conectadas à internet e que os resultados são transmitidos por uma rede criptografada que possui diversas barreiras de segurança e são decodificadas pelos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições municipais em Macapá foram um caso à parte esse ano, por conta de apagões de energia elétrica que ocorreram no mês de novembro. Só foi possível realizar o primeiro turno das eleições na capital do Amapá no dia 6 de dezembro. Um dia antes da votação, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de acompanhar os preparativos para a realização do pleito municipal. Barroso viajou até Macapá, participou dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Urna Eletrônica, conversou com servidores e eleitores e se reuniu com integrantes do TRE do Amapá. É comovente a bravura e a resiliência do povo de Macapá, que deu a volta por cima e conseguiu realizar eleições depois de ter vivido uma crise por muitas semanas. E aqui vão os meus cumprimentos para a brava gente de Macapá. Cumprimento a Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, que em uma semana conseguiu programar os novos sistemas para realizar novas eleições, novamente em segurança, com urnas fora de rede e devidamente inseminadas, e não tivemos nenhum tipo de incidente relativamente a essa matéria. Cumprimento os juízes eleitorais do Estado do Amapá, os servidores da Justiça Eleitoral e os mesários que, mais uma vez, ajudaram a fazer a vida acontecer. A seguir, em Criciúma, liberada a partir da próxima sexta-feira a lista de espera para a rede municipal de ensino. A volta às aulas na rede estadual de ensino deverá ocorrer em fevereiro de 2021. A informação foi confirmada a deputados estaduais pelo secretário de Estado da Educação. O secretário de Estado da Educação, Natalino Ughioni, confirmou que o retorno às aulas presenciais na rede estadual de ensino deve acontecer no dia 18 de fevereiro do ano que vem.
A informação foi dada durante sessão especial, realizada pela Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Bruno Souza. Segundo o secretário, o retorno deverá ser feito com um distanciamento social mínimo de 1,5 metro entre os alunos, além de cuidados como o uso de máscara e álcool gel. Segundo o secretário, a quantidade de alunos no retorno dependerá da capacidade de cada escola, que poderá fazer a alternância entre os estudantes. No caso de uma escola que precisará, para dar conta desse distanciamento entre os estudantes, dividir a turma em 2 grupos, é isso mesmo. Então, o primeiro grupo vem uma semana, participa das atividades na sala de aula, e o outro grupo, nesse período, fica participando das atividades não presenciais. O secretário da Educação confirmou que os 28 mil estudantes da rede estadual de ensino, que fazem parte do grupo de risco, poderão acompanhar as aulas remotamente e informou que o Estado está concluindo a contratação de um serviço de internet para todos os alunos e professores. O Ghioni também foi questionado pelos deputados sobre o que será feito em relação aos 9 mil professores que também estão no grupo de risco para a Covid-19. Nós, claro, antevemos a necessidade de contratarmos mais professores. Nós temos aí o chamamento de 804 professores que estão sendo chamados, né, para o quadro de efetivos, e na organização das turmas. Então, após a enturmação, nós vamos conhecer a necessidade de chamamento de mais profissionais, e aí o faremos na forma de ACTs. Outro questionamento feito ao secretário da Educação foi quanto à situação das várias escolas estaduais que ainda precisam de reformas, mesmo com recursos disponíveis. Qual é a solução que a Secretaria está dando isso? Inclusive, como eu digo, o recurso disponível, as emendas parlamentares disponíveis e as obras, as reformas não sendo executadas, secretário. Esse é um ponto que nós temos tratado no âmbito do governo. O senhor sabe que a Secretaria da Educação não tem engenheiros no seu quadro e que hoje todos os engenheiros do governo estão lotados na Secretaria da Infraestrutura. E todo o processo nosso, para uma boa contratação, para um bom investimento do recurso público, para termos um ritmo bom no processo de execução, passa obrigatoriamente pelos engenheiros. Os engenheiros são os responsáveis, desde o levantamento inicial, depois na contratação, na fiscalização da obra, nas medições para pagamento, tudo, absolutamente tudo passa pelo papel dos engenheiros. E esse tem sido um ponto, nós já discutimos com alguns deputados, algumas deputadas, temos apresentado isso, estamos discutindo isso no âmbito do governo, porque o fato de a Secretaria da Educação não ter os engenheiros, não ter um quadro de engenheiros ligados diretamente à pasta, é que culmina com esse ponto que o senhor aponta, que a gente acaba não conseguindo dar uma velocidade maior em termos de obras de infraestrutura, e é uma necessidade muito grande que temos em todas as regiões do estado. Já em Criciúma, a Secretaria Municipal de Educação confirmou que a lista de espera por uma vaga na rede criciumense de ensino será aberta na próxima sexta-feira. A partir da próxima sexta-feira, os pais ou responsáveis de alunos das escolas municipais de Criciúma têm a opção de ingressar na lista de espera de vagas nas unidades escolares que desejarem, desde a educação infantil até o ensino fundamental. O cadastro será por meio do site do portal do aluno, aluno.criciúma.sc.gov.br. Assim como no processo de matrículas, os pais ou responsáveis devem cadastrar os seus dados pessoais e dos estudantes. Além disso, devem informar em qual unidade escolar deseja ficar na lista de espera. Após o cadastro, será gerado um protocolo e, por meio desse, os pais ou responsáveis poderão acompanhar pelo site a situação dos seus filhos. Anteriormente, o cadastro era feito presencialmente nas escolas. Agora será em formato online e estará disponível até a publicação do próximo edital de matrícula do município. A plataforma, que é a mesma das matrículas, foi uma iniciativa da Diretoria de Tecnologia da Informação, junto com a Secretaria Municipal de Educação. Para os moradores de Tubarão e Capivari de Baixo, uma espera de quase 3 décadas está perto do fim. Foi repassada a primeira parcela do valor a ser empregado na construção da Ponte da Amizade.
A estrutura ligará os 2 municípios sobre o Rio Tubarão. Uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana e um símbolo da irmandade entre as cidades de Tubarão e Capivari de Baixo. Esse é o conceito da Ponte da Amizade, cuja primeira parcela do convênio de R$ 3.300.000 para a construção foi repassada pelo governo de Santa Catarina. O ato ocorreu na Arena Multiuso de Tubarão e contou com a presença do governador Carlos Moisés. O governo do estado investirá R$ 16.500.000 na obra, que ligará as avenidas Marculino Martins Cabral, do lado de Tubarão, e Paulo Santos Melo, em Capivari de Baixo. O repasse da primeira parcela do convênio representa um importante passo para a concretização do projeto, uma antiga demanda da região sul do estado. Coube à Associação de Municípios da Região de Laguna, a AMUREL, realizar o projeto executivo da obra, que será feito pelo consórcio Sim Amurel, com recursos do governo estadual. Na solenidade, o governador Carlos Moisés relembrou a importância da nova ponte e disse conhecer profundamente a questão, já que morou por mais de 25 anos na região. Esse olhar que o governo do estado tem para a região sul é um olhar também de conhecimento, do fato de termos vivido muito tempo aqui, conhecemos as demandas da região, e este é só o começo, é só os primeiros atos do nosso governo. 2019 foi um ano que a gente caminhou muito bem, lançamos muitos projetos, estivemos aqui na região lançando licitações, hoje entregando ordens de serviço, inclusive no extremo sul também. 2020 nós tivemos um ano difícil, um ano duro de pandemia, de diversas crises, mesmo assim não paramos de fazer projetos. Nós estamos fazendo mais de 50 milhões de reais em projetos de obras de infraestrutura durante o ano de 2020, para executá-los em 2021 e 2022. De sorte que nós temos quase mais de 10 bilhões de reais para investir com recursos próprios em Santa Catarina nos próximos 2 anos, 21 e 22. Mais uma vez, o governador reiterou o compromisso com o sul de Santa Catarina, que, segundo Moisés, ficou esquecido em governos anteriores. E esse é o sentimento do governador. Nós não trabalhamos por uma bandeira político-partidária, nós trabalhamos pelo cidadão catarinense. É isso que eu faço desde o início. E quando a gente está na rua hoje, essa semente para nós estarmos hoje aqui levou meses, algumas delas 10 meses, outras 19 meses e assim por diante. Todas elas são fruto de um trabalho que começou lá atrás. Então, a nossa presença hoje maciça na região foi fruto de muito planejamento, muito trabalho, e hoje nós estamos só colhendo esses resultados aqui. Mas isso vai continuar, sim, não tenha dúvida. Nós vamos trabalhar muito por Santa Catarina e não há região do estado de Santa Catarina que ficará esquecida. Na avaliação da pensionista Natalina de Moraes, que mora próximo ao ponto onde a ponte vai se iniciar do lado de Capivari de Baixo, a obra representa o renascimento da esperança. Ela conta que a comunidade espera pela ponte há pelo menos 30 anos. Para nós vai ser a coisa melhor, que nós esperamos há muito tempo isso aí. Né? Eu estou há 30 anos aqui, quase 30 anos, e mesmo assim todo mundo espera, na verdade. Aí a gente fica naquela enganação, que sim, agora estou vendo que vai sair, estou feliz. Ainda falei esses dias ainda sobre isso. Então para nós vai ser ótimo, porque fica muito longe. Quem não tem carro, né? Nós passávamos muito por o trilho, hoje não passamos mais. Mas assim, ó, quem não tem carro tem que ir por lá, e é muito longe. Tem que dar aquela voltona todinha lá, né? Então, nós precisamos sim, é ótimo. Para nós vai ser ótimo demais, gostei. Olha, muitos anos, eu acho que uns 10 ou 11, não, uns 15 anos, eu acho que eles ficam falando nessa ponte que vai sair e não sai. Então a gente já não estava mais acreditando, tá? Mas eles dizem sempre que tinha um projeto aqui. Sempre eles disseram para nós, ó, tem um projeto, vai sair, uma hora vai sair. Mas esse projeto nunca, entra um prefeito, entra outro, nunca aconteceu. Então a gente nem esperava mais. Aí esses dias ainda eu comentei sobre isso. Mas agora vai sair, amém, coisa boa. A seguir, taxa de lixo voltará a ser cobrada via conta de água em Criciúma.
Depois de muita negociação, Criciúma renovou o contrato com a Casan e a companhia continuará responsável pelo fornecimento de água na cidade. Com isso, a taxa de lixo também voltará a ser cobrada na conta d'água. Em virtude da renovação de contrato entre a Prefeitura de Criciúma e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, a taxa de coleta e destinação de resíduos sólidos voltará a ser cobrada nas faturas de água do município em 2011. Neste ano, o tributo municipal esteve integrado à Guia do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Com o retorno do convênio, os moradores poderão realizar o parcelamento automático em 12 vezes, sem um valor mínimo. Para os contribuintes que desejarem efetuar o pagamento em cota única, o vencimento está fixado em 31 de março. A administração municipal oferece as opções de retirada do boleto no setor de arrecadação, localizado no Paço Municipal Marcos Rovares, ou de forma online no criciúma.sc.gov.br. Por meio de um banner, ao abrir o site oficial, a pessoa é direcionada ao passo a passo para realizar o requerimento. Desde que a pandemia começou, foram lançados no mercado diversos tipos de produtos que prometem eliminar o vírus, seja de roupas, máscaras e até de superfície. Acompanhe na reportagem. Essas máscaras e tecidos prometem matar o coronavírus. Já esse spray desenvolvido por pesquisadores brasileiros é capaz de blindar superfícies e roupas. E recentemente, uma outra novidade chegou ao Brasil: as películas de cobre, que eliminam 99,9% de vírus, bactérias e fungos, incluindo o novo coronavírus, mantendo áreas de contato livres de contaminação. O cobre é um material com uma capacidade incrível de eliminar bactérias ou vírus e pode ser usado na luta contra o avanço do novo coronavírus por possuir o poder antimicrobiano. Alguns materiais, especificamente metais, têm propriedades antimicrobianas e antibacterianas. Então isso já é muito conhecido desde a história antiga, em que foram utilizados cobre, para desinfetar a água, para esterilizar as feridas. Então, o cobre, ele hoje é muito largamente utilizado em ambiente hospitalar, que você cobre nas superfícies como maçanetas, como corrimãos, nas camas. Então, o cobre, o princípio de funcionamento é que o cobre, ele contém íons, que esse íons, ele destrói a camada chamada capsídeo do vírus, e ele impede a reprodução e a multiplicação do vírus. O cobre, ele elimina tanto o vírus quanto bactérias. Essa película pode ser aplicada em superfícies de todos os tamanhos, como em máquinas de cartão de crédito, corrimãos, catracas, mesas, torneiras e em diversos locais onde há risco de contaminação cruzada através do contato. A película de cobre também pode ser usada no carrinho de supermercado, por exemplo. Você já percebeu que a cada uso os carrinhos geralmente são esterilizados com álcool em gel? Se eles estiverem cobertos por essa película, não é mais necessário higienizar com tanta frequência, porque o próprio material elimina o vírus sozinho em apenas alguns segundos. Não há essa necessidade, porque a eficácia dela ela é contínua. Como essa película contém cobre, então está matando, eliminando continuadamente vírus, bactérias e fungos. Hoje, se a gente for ver, vamos pegar o caso do supermercado, A pessoa vai lá, utiliza. Na verdade, supermercado, a gente hoje pode ver que tem um funcionário, aplicando um desinfetante, o álcool em gel, para cada uso. E no caso de elevador, que a gente está muito acostumado a usar, que a gente é um principal foco de infecção, mas por quê? A gente não sabe quem está contaminado, Então, existe uma janela de transmissão em que uma pessoa contaminada aperta o botão de elevador, e fica muito tempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que o pessoal de limpeza faça alguma limpeza. Esse intervalo de 4 horas é o exato momento, que uma pessoa pode ser contaminada. Então, o certo, se não fosse uma película, o certo é
esterilizar o elevador a cada uso, mas isso é impossível de fazer, a gente sabe disso, né? Então, com a aplicação dessa película, não haveria essa necessidade frequente de a gente higienizar uma botoeira de elevador ou carrinho de supermercado. Por quê? O vírus, tanto o vírus e bactérias, em contato com esse material, ela é eliminada em questão de minutos, né? Elimina até 99,9% de bactérias e vírus. Segundo os desenvolvedores desse produto aqui no Brasil, a instalação é simples e prática. Basta recortar e fixar nas áreas onde há risco de contaminação para se prevenir das doenças provocadas pelos micróbios sem a necessidade de higienização frequente. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.